Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início a esta audiência. Os meus cumprimentos aos senhores deputados e um cumprimento muito particular à delegação do Sindicato Nacional dos Juízes de Paz, senhoras doutoras Cristina Eusébio, Filomena Matos e Marta Nogueira. Cristina Eusébio, Marta Nogueira e Elisa Flores. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Esta audiência tem uma grelha previamente estabelecida. Temos 10 minutos iniciais para fazerem esta audição. Poderão repartir os 10 minutos entre as três, se pretenderem. E os grupos parlamentares farão depois uma intervenção e colocarão as questões que entenderem pertinentes. No final, teremos mais 10 minutos para responderem às questões ou então complementarem a intervenção inicial. Sendo assim, e para iniciarmos, dou desde já a palavra à senhora doutora Marta Nogueira. Faz favor, senhora doutora, tem a palavra. Ok. Também acho que somos poucos, se calhar nem era preciso aqui o microfone. Ok, por causa da gravação. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada por receberem o Sindicato dos Juízes de Paz, o Sindicato Nacional dos Juízes de Paz. Nós pedimos esta audiência porque, entretanto, o sindicato teve eleições recentes para os seus corpos sociais e, no fundo, para que nos virmos apresentar e transmitir à primeira comissão as nossas preocupações e os nossos constrangimentos relativamente ao exercício da nossa função. O que resulta, e pelo menos da parte do Dr. António Filipe, que acompanhou a criação dos julgados de paz e, aliás, o projeto de lei foi apresentado, tanto quanto me recordo, pelo PCP, foi aprovado por unanimidade, por unanimidade de todos os deputados e foi criada então a lei dos julgados de paz. Portanto, os julgados de paz muito agradecem a intervenção do Dr. António Filipe e também à data da senhora deputada Odete Santos, entretanto falecida, e desde essa data, portanto desde 2001, que foram criados os julgados de paz. Foram criados como um projeto piloto, que abrangia apenas 4 concelhos e neste momento estende-se por alguns concelhos do território nacional, pese embora não esteja ainda todo o país, portanto, Portugal continental e ilhas, dotado de julgados de paz. E exercem nesses julgados de paz funções 34 juízes. Portanto, começaram por ser 4, neste momento somos 34. Passámos de um projeto piloto para uma maioridade que nos traz estes 20 anos. E continuamos, os juízes de paz, pelo menos, a sentir muitas dificuldades e algumas preocupações, nomeadamente quanto ao facto de não termos carreira e também relativamente a algumas questões relacionadas com a nossa remuneração. Quando entraram em vigor, houve a transição das tabelas para a tabela única remuneratória. E, portanto, basicamente é isto que nos traz aqui à primeira comissão. De facto, transmitir à primeira comissão que existem juízes de paz. O juiz de paz mais antigo a exercer funções, exerce funções desde 2001, ainda está ao serviço, portanto, ainda continua a exercer funções, 23 anos depois. E à medida que vão entrando juízes de paz, a mais recente entrou, penso que já este ano, 2024, e portanto temos aqui um constrangimento que é uma pessoa que tem 20 anos de exercício de funções,
recebe exatamente o mesmo, porque não tem carreira, de alguém que entra em janeiro de 2024. E, portanto, a nossa pretensão aqui é chamar, de facto, a atenção para este desequilíbrio, não é? E para esta injustiça que é a forma como agora, portanto, como estamos a ter, como isto está a ter impacto, esta situação está a ter impacto na própria função e na própria desmotivação dos juízes de paz, que não tendo carreira ainda por cima têm esta disparidade, esta injustiça relativamente às suas remunerações. Dizer também que, como não temos vínculo, não é? Nós estamos sistematicamente, quase todos nós, desde 2001, eu e a doutora Elisa desde 2008, sim, 2008, Eu 2017. a doutora Cristina desde 2017, que estamos sem vínculo, numa situação precária. Aliás, eu transmiti isso mesmo quando foi o aniversário dos julgados de paz na conferência de 2023, de janeiro de 2023, em que, efetivamente, nós estamos sistematicamente a renovar comissões de serviço. Portanto, eu acho que já vou na 5ª renovação, porque começaram por ser por 3 anos, depois agora são renovações de comissão de 5 anos, comissão de serviço, mas é uma precariedade que eu acho que, se eventualmente numa situação de projeto piloto até era compreensível, 20 anos depois não me parece de todo que seja compreensível. E, portanto, trazemos aqui esta preocupação, tenho aqui um dossiê que tem alguns documentos elucidativos daquilo que vos estamos a transmitir, nomeadamente quanto à transição da tabela remuneratória, que efetivamente na lei dos julgados de paz ainda consta, pese embora a tabela remuneratória tenha a alteração, a transição para a tabela remuneratória única tenha ocorrido de 2008 para 2009 e tenha efetivamente existido uma alteração da lei dos julgados de paz em 2013, o que é facto é que o artigo da remuneração dos juízes de paz não foi alterado, pese embora essa transição para a tabela única, e não tendo sido alterado, há aqui uma situação que, para nós, transparece aqui alguma ilegalidade. Ou seja, os juízes de paz deviam e começaram por ser remunerados no âmbito da carreira técnica superior, na categoria de assessor principal, portanto, no topo da categoria, e quando houve a transição, nós deixámos de estar no topo. Colocaram a nossa remuneração a meio de uma posição remuneratória, a meio de um nível remuneratório que, desde 2009 para cá, tem vindo a trazer portanto, estamos a ser remunerados abaixo do topo que entendemos que deveríamos estar a ser remunerados. Isto, portanto, desde há 15 anos, praticamente há 15 anos para cá. E, portanto, inclusive, há 2 ou 3 anos, nós não só não estamos no topo, como o nível remuneratório e a posição remuneratória onde estávamos, descemos. Portanto, além de não estarmos no topo, onde fomos colocados até de fruto dos diversos aumentos de salário, não é? de remuneração que foram feitos, reduzimos de posição remuneratória e reduzimos de nível remuneratório. Portanto, basicamente é esta situação que queremos pôr os senhores deputados a par. Não sei se as minhas colegas, entretanto, também querem acrescentar alguma coisa. Posso só... Conseguem ouvir-me? Só complementando o que disse a doutora Marta, o que significa que neste momento poderemos ter funcionários da carreira técnica superior a trabalhar connosco que estão um escalão e meio acima de nós, a ser remunerados. Porque o nosso escalão estagnou, ligado a uma categoria, e carreira existe, mas unicategorial, uma categoria que já não existe, que é assessor principal, índice 900, topo de carreira, topo de categoria, topo da função pública de regime geral, topo dos escalões, estagnamos ali. Entretanto, os escalões foram descongelados, como sabemos, há pouco tempo, e, entretanto, nós ficamos ali, parados absolutamente.
Os julgados de paz pretendem ser algo de vanguarda, algo de novo, mas os juízes de paz ficaram lá atrás, não é? Não acompanham essa vanguarda. Inclusivamente, no meu caso concreto, estou na carreira técnica superior, portanto, na minha categoria de origem, eu estou a progredir, portanto, e neste momento eu voltando, estaria a um nível superior do que aquele onde eu comecei, portanto, onde eu comecei no topo. Tem havido suficientes pedidos ao longo de todo este tempo de alteração legislativa, sei que projetos também da Assembleia, sabemos que sim, mas nada disso, o tempo vai passando e nada se altera. 2013 teria sido uma boa altura, nós fizemos na altura um projeto nesse sentido, alterando essa norma. Entendeu-se que depois logo se trataria da questão remuneratória, assim não foi. 2013 até hoje já passaram 11 anos. E, portanto, por esse facto, nós pretendemos que o nosso estatuto, que é a questão remuneratória, seja finalmente olhada e estudada para se verificar se algo se possa alterar. Temos também algumas sugestões, mas isso seria mais a nível da alteração legislativa para um melhor funcionamento até dos julgados de paz, para que efetivamente esta justiça avance com pujança. Acho que é tudo. Não sei se a doutora também quer dizer. Obrigada. Entretanto, queria só acrescentar mais uma particularidade. Eu estive hoje de manhã no edifício sede da Polícia Judiciária, onde foi apresentado o relatório sobre a modernização da Justiça, o relatório esse que foi levado a cabo pela OCDE, com a colaboração do Governo português, em que uma das recomendações, efetivamente, da OCDE é que haja um aumento, um alargamento da rede dos julgados de paz e uma alteração relativamente ao financiamento dos próprios julgados de paz e, inclusive, é também um reforço ao nível da formação e ao nível do exercício da função, quer pelos juízes, quer dos próprios técnicos dos julgados de paz. Pronto, mas relativamente ao alargamento da rede, sim. Relativamente a propostas que sabemos que têm vindo a ser faladas de aumento das competências para os julgados de paz, nós não nos podemos esquecer que os julgados de paz começaram com uma competência quanto ao valor de 3.750 euros e desde 2013 para cá temos ações que podem ir até um valor de 15.000 euros. Os julgados de paz são os tribunais que, na nossa perspectiva, que efetivamente têm uma competência material tão vasta, tão extensa, que temos processos efetivamente muito complexos. Nós já não somos os tribunais das bagatelas. Nós somos efetivamente os tribunais que julgam processos tal e qual como os tribunais judiciais, com uma competência, muitas vezes, muito superior aos juízes de competência genérica, porque temos efetivamente uma competência muito vasta. Procedimentos cautelares, está a ser pensada, incidentes também temos competência, está a ser pensado o alargamento para as questões da família, para divórcios, regulação de poder paternal, tudo isto está a ser pensado para aumentar as competências dos julgados de paz e, aumentando as competências do julgado de paz, aumenta o trabalho dos juízes de paz que neles exercem funções. Portanto, parece-nos aqui que já estamos em tempo, 20 anos envolvidos, e com este alargamento e este aumento de competência tão grande, que já estava na hora de vermos o nosso trabalho reconhecido através de uma carreira, através do estatuto do juiz de paz e, enquanto não houver essa carreira, pelo menos em termos de remuneração, em que haja, de facto, aqui um sistema de diuturnidades que permita estabelecer a diferenciação entre quem entra agora para o exercício da função e quem já a exerce há 20 anos atrás. Basicamente, é isto. Muito obrigada por esta reflexão que aqui nos trouxeram. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado António Filipe. Então passava a palavra ao Sr. Deputado André Rijo, em representação do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado. Cumprimento, obviamente, os colegas deputados aqui presentes e os mais presentes nesta audição e uma palavra muito especial ao Sindicato dos nossos juízes de paz. Eu devo confessar-vos que esta matéria dos julgados de paz é uma matéria que acompanho e sigo com particular entusiasmo, na medida em que
também estive envolvido na constituição do julgado de paz da Comunidade Intermunicipal do Oeste, noutras funções, e, portanto, acompanhei esse processo ainda no tempo do saudoso juiz conselheiro Cardona Ferreira, que era o presidente do Conselho dos Julgados de Paz e que foi sempre um entusiasta deste processo desde a sua gênese. Confio mesmo que, de facto, os julgados de paz, no âmbito daquilo que é o mecanismo da resolução alternativa de litígios, são, de facto, peças fundamentais para que a administração da justiça sirva o propósito que está na Constituição da República, que é administrar a justiça em nome do povo. E, portanto, nessa perspectiva, é um tribunal com muita proximidade e, portanto, a minha primeira palavra é de agradecimento, obviamente, ao vosso trabalho diário naquilo que é a promoção de uma justiça próxima dos cidadãos, célere e até mais informal, que permite que o cidadão fique mais esclarecido, muitas vezes, de como é que é administrada a justiça e que ferramentas é que tem ao seu dispor, etc. E, portanto, obviamente, o primeiro trabalho, a palavra é de agradecimento por esse trabalho que é feito. O segundo, também, o associativismo, neste caso sindical, é também algo que nós estimulamos e é importante que tenham a disponibilidade do vosso tempo também para dar aos outros e esse trabalho é naturalmente de reconhecer e, portanto, valorizar e, portanto, também queria dar uma nota sobre isso. E, portanto, eu diria que valorizar os julgados de paz nesta perspectiva da resolução alternativa de litígios é para nós fundamental também. Depois, dizer-vos o seguinte, nós, naturalmente, o programa eleitoral do PS definia também como meta nós alargarmos também aquilo que é a rede nacional dos julgados de paz, até criando sinergias com os municípios e com as próprias comunidades intermunicipais, em linha, aliás, com o que estava previsto e que foi executado também na descentralização de competências do Estado Central para as autarquias locais, e nomeadamente para as comunidades intermunicipais. E, portanto, naturalmente para nós este é um tema que merece toda a atenção e as vossas reivindicações parecem-nos muito legítimas. Obviamente nós, enfim, atualmente, os julgados de paz, como disse, não cobrem ainda a totalidade do território nacional, é um processo em curso, cobrem cerca de 75 municípios no país atualmente, mais coisa, menos coisa, uns agrupados, outros individualmente, mas numa cobertura genérica máxima de 75 municípios, portanto há muito caminho a fazer até chegarmos aos 308, mas, enfim, o caminho vai-se fazendo. Depois, dito isto, aquilo que vos queria transmitir também era o seguinte: a carreira, naturalmente, do nosso ponto de vista, começa a fazer sentido cada vez mais nós empenharmos efetivamente para tentar resolver esse tema e da minha parte vou transmitir ao grupo parlamentar a pretensão legítima que me parece essa vossa reivindicação. A questão remuneratória, eu vi, às vezes escrito por alguns colegas, a questão da equiparação remuneratória à magistratura, eu acho que é um caminho que é difícil, vocês não o disseram aqui nesta audição, eu queria saudar-vos por isso, porque acho que começar essa discussão é começar a casa pelo telhado e, portanto, vamos primeiro começar por fazer um estatuto próprio, eventualmente, ter uma carreira própria que reconheça e valorize o vosso papel enquanto administradores da justiça em nome do povo e o caminho far-se-á caminhando e, portanto, da minha parte, aquilo que vos queria transmitir era empenhamento também nessa vossa reivindicação. Tinha só uma questão muito breve e com isto termino, Sra. Presidente, para questionar o seguinte. Deram nota nesta exposição inicial em que solicitam a audição que iriam ter uma reunião no dia 5 de junho com a tutela, neste caso com a Sra. Secretária de Estado. A minha pergunta é se essa reunião já teve lugar e que conclusões é que poderiam eventualmente partilhar connosco sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor, Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, boa tarde. E queria saudar a presença do sindicato aqui e agradecer as palavras que nos dirigiram no início. De facto, como já andei aqui há muitos anos, lembro-me perfeitamente, participei nisso, embora naturalmente a maior parte do mérito deve ser atribuído, de facto, como disse, à falecida deputada Odete Santos, foi a primeira subscritora do projeto de lei, porque era uma matéria que estava prevista na Constituição, estava por ter tradução legislativa e passou a ter, a partir da apresentação desse projeto de lei do PCP, que o Governo na altura apoiou. As maiorias relativas não têm só desvantagens, portanto, o Governo na altura apoiou e houve um trabalho que foi feito, aliás, na altura com o então Secretário de Estado, Diogo Lacerda Machado, que ficou responsável no Ministério da Justiça por tratar desse dossiê e conseguiu fazer-se aprovar aqui na Assembleia a primeira lei dos julgados de paz.
de facto, há dois problemas que, entretanto, ficaram por resolver. Um de quantidade, que é o alargamento da rede, que foi, de facto, aquela experiência piloto, depois houve um alargamento, mas era desejável para que esta experiência se consolidasse e deixasse de ser uma mera experiência, que houvesse, de facto, um alargamento ao conjunto do território nacional. E a outra questão de qualidade, que é o problema da definição da carreira, que é o problema que aqui trazem, não é? Isso, portanto, ficou para sempre por resolver. Eu estive aqui há poucos anos, no Fórum, foi no Fórum Lisboa, já não me lembro exatamente em que ano foi, mas foi há pouco tempo. Em 2023, para aí, exatamente. E, portanto, exatamente, eu tive a oportunidade de participar nessa iniciativa e, de facto, verificar que esse problema está, de facto, por resolver e, de facto, faria sentido que a Assembleia da República pudesse vir a trabalhar sobre esse problema, que é, de facto, muito relevante. E queria manifestar, enfim, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, a nossa disponibilidade para isso, enfim, agora quando esta Assembleia desta legislatura ainda está no início, mas e naturalmente que daqui até ao fecho dos trabalhos estão muito próximos e, portanto, não é uma coisa que se possa resolver assim já para o imediato, mas creio que haveria condições para, nesta legislatura, equacionar esse problema. Havia só duas questões que eu gostaria de colocar, questões concretas, porque eu tive uns anos afastado desta área, que é a seguinte: como é que se processa a admissão de juízo de paz, ou seja, como é que se faz? Exatamente, qual é o procedimento que faz com que alguém possa ser juiz de paz quando existe alguma vaga que deva ser preenchida? Não tenho isso presente. E a outra questão é quem é que faz isso, quem é que faz o concurso, quem é que admite, presumo que seja o Ministério da Justiça, mas não sei. E a outra questão é como é que avaliam o acompanhamento que é feito pelo Conselho, a Comissão de Acompanhamento dos Julgados de Paz. Ela foi criada, na altura, o conselheiro Cardona Ferreira, que transitou de presidente do Supremo Tribunal de Justiça para presidir ao Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz com grande entusiasmo da sua parte. Ele foi um grande entusiasta dos Julgados de Paz, ele depois faleceu, foi substituído, curiosamente, pela nossa Presidente da Primeira Comissão, a deputada Paula Cardoso, substituiu, nessa altura, o professor Cardona Ferreira, o conselheiro Cardona Ferreira, que ela era membro do Conselho de Julgados de Paz, portanto estamos bem acompanhados, provavelmente teremos aqui possibilidade de fazer alguns consensos sobre esta matéria, porque temos cá pessoas muito conhecedoras disso, mas queria saber também como é que veem o acompanhamento que vos tem sido feito por parte do Conselho de Acompanhamento, até porque nós vamos ter de eleger proximamente, já elegemos, já são por designação partidária, exatamente, e já nesta legislatura já foi feita a designação, exatamente agora. Mas são estas duas questões que gostaria de vos colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dizer apenas umas palavras em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Primeiramente, agradecer a vossa presença e a exposição que aqui nos fizeram. Dizer-lhes que o Grupo Parlamentar do PSD está bem ciente da importância dos juízes de paz enquanto mecanismo de resolução alternativa de litígios, está bem atento à necessidade de alargamento da rede dos julgados de paz e também muito atento aos problemas que aqui nos trouxeram, nomeadamente as questões do vínculo, as questões da remuneração e outras tão importantes de que aqui ouvimos falar, mas que de facto já estamos perfeitamente inteirados. Prometemos continuar a estar atentos e pedindo-lhes que, dentro das condições que ainda têm na atualidade, continuem a desenvolver o excelente trabalho que têm vindo a desenvolver até aqui. E agora passava a palavra novamente às senhoras doutoras para complementarem ou responderem às questões que foram colocadas pelos grupos parlamentares. Faz favor. Relativamente à pergunta que fez, os meus colegas não tiveram na reunião com a senhora Secretária de Estado.
assim, foi uma reunião que correu muito bem, mas era uma reunião em que nos fomos, basicamente, apresentar e também trazer à Sra. Secretária de Estado. A Sra. Ministra também era para estar presente, mas não pôde estar porque estava a ouvir os sindicatos dos funcionários judiciais e da polícia e por aí. E, portanto, não tivemos oportunidade. Deixámos as nossas preocupações, mas basicamente não se chegou ainda a nenhuma conclusão, porque o que ficou, no fundo, combinado foi trazermos essas questões por escrito para uma nova reunião, para uma nova ronda de negociações, basicamente, mas que se mostraram muito sensíveis relativamente às nossas propostas. É verdade que nessa reunião foram tratados muitos mais temas do que este que trouxemos aqui relativamente à carreira e à nossa remuneração, que tinha a ver também com o exercício de funções, com as condições de alguns julgados de paz, com algumas especificidades relativamente à representação do Ministério Público nos julgados de paz, a citações, a acesso a bases de dados, portanto, questões mais operacionais e do exercício da função propriamente dita. Mas, de facto, foi uma reunião que correu bem, sentimos-nos ouvidos, escutados e no sentido de também agora termos uma outra reunião para clarificarmos e avançarmos com algumas propostas e contrapropostas relativamente da parte do Ministério da Justiça. Basicamente foi esta a reunião, o resultado dela. Obrigada. Respondendo à questão da admissão de novos juízes de paz, uma vez que eu fui a última a entrar, ainda está fresquinha, que o último concurso realizou-se em 2015. Aliás, a admissão dos juízes de paz é feita, de facto, por concurso público, sendo que nós levámos ali 2 anos em concurso, entre exames, entre as nossas aulas também que foram ministradas no Centro de Estudos Judiciários, o nosso estágio, portanto, levámos ali 2 anos em concurso e só fomos colocados em 2017. Nesse concurso entramos 30 juízes de paz, sendo que alguns fomos colocados logo inicialmente, consoante as necessidades que nesse ano existiam, e depois os restantes ficaram em bolsa de recrutamento e têm vindo a ser chamados sucessivamente ao longo destes anos. O que lhe posso dizer é que a bolsa está praticamente no final. Portanto, eu suponho que em breve, a abrirem novos julgados, será necessário abrir um novo concurso público. Penso que será... Sim, são externos, sim. Relativamente à avaliação... Relativamente ao Conselho, que agora não se chama de acompanhamento, embora continue a ser de acompanhamento, dos julgados de paz, o Conselho faz, efetivamente, vou utilizar a palavra acompanhamento, que de facto ainda é melhor, pena ter ela retirado, porque desde os relatórios mensais que nós fazemos, de toda a atividade, e que, portanto, é apreciado depois pelo seu conselheiro, pelo Conselho, e que se houver algo a referir, depois a sugerir, depois nos farão pessoalmente, individualmente ou em conjunto. Portanto, temos tido sugestões constantes. Quer depois o relatório anual, que também chega ao vosso conhecimento, e quer perante problemas que tenhamos, que sejam efetivamente da competência do Conselho, penso que não temos efetivamente nada a dizer quanto a isso. E a nível disciplinar, que também tem essa função, também a tem exercido. Portanto, penso que, como qualquer outro Conselho, como o Conselho de qualquer outra magistratura, tem exercido as suas funções corretamente e como devia. Penso eu, os colegas também. Penso que sim, não falamos sobre isso. Complementar, ainda a propósito do que disse há pouco, relativamente ao nosso estatuto. Nós, de facto, em relação à remuneração, nunca pusemos a questão para a equivalência dos juízes de paz a magistrados judiciais. Aliás, temos perfeita noção de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e, portanto, não é a nossa intenção integrar a magistratura judicial. Queremos ser uma magistratura diferenciada porque já o somos e ver o nosso estatuto reconhecido. Muito obrigada. Ainda tinham alguns minutos, podiam ter acrescentado alguma coisa. Faz favor. Sim, eu tenho aqui
um pequeno dossiê que trouxe para deixar. Só tenho aqui um exemplar, não trouxe cópias para todos, mas neste documento que aqui trago, além do discurso que foi feito no âmbito da conferência, que eu trouxe só porque, no fundo, espelha efetivamente quais eram as nossas preocupações enquanto juízes de paz. Tem também aqui a questão da remuneração, portanto, um mapa com a remuneração que nós recebemos e aquilo que estamos a deixar de receber desde 2009 para agora, com as correspondentes tabelas remuneratórias, uma deliberação que foi aprovada, um parecer que foi aprovado pelo Conselho dos Julgados de Paz relativamente ao Estatuto dos Juízes de Paz, que foi subscrito à época pelo Dr. Domingos Soares Farinho, que foi diretor do GRAL, na altura, do GRAL, e a nossa proposta que foi enviada quer ao anterior Executivo, quer também ao Sr. Presidente da República, numa audiência que tivemos o ano passado, em março, em que tem a nossa proposta de Estatuto dos Juízes de Paz, que pese embora, como é óbvio, tenha sido retirada alguma... Ao nível da estrutura do Estatuto dos Magistrados, não é isso que se pretende, não é? Serviu como base de trabalho para termos aqui alguma comparação, mas o que disse a minha colega e a nossa ideia é que, efetivamente, nós não queremos integrar a magistratura judicial, nós queremos ser reconhecidos como magistrados dos julgados de paz, não é propriamente estarmos a integrar a magistratura judicial, porque uma coisa, como disse a minha colega, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, portanto, efetivamente é isso que pretendemos e, portanto, queria deixar esta documentação para melhor esclarecimento do que é que aqui nos trouxe. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente à documentação de que nos falou, em muito agradecemos a sua disponibilização. Irá ser digitalizada pelos serviços e colocada no site, na página da audição. Damos então por concluída esta audiência, agradecer em muito a vossa presença neste grupo de trabalho e agradecer também aos senhores deputados. Muito obrigada.